Fala pessoal, boa noite, bem-vindos ao vídeo de inauguração aqui do meu canal, né, esse novo canal. Eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha experiência, onde eu posso ajudar você a ter um melhor desempenho na sua vida profissional e que muitas vezes você vai conseguir aplicar algumas dessas ferramentas, inclusive na sua vida pessoal, tá? Então o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é algo que eu vejo muito no mercado. Eu tenho 14 anos de experiência aí trabalhando em multinacionais, na área financeira, dando palestras. Já dei palestras em 4 países aqui da América do Sul. Em todos os lugares, o que eu sempre vejo muito é que a comunicação, ou a falta de comunicação, ou a má comunicação, é um dos grandes problemas e ladrões de tempo. Tempo é um dos nossos bens mais preciosos hoje em dia, não é verdade? Então vocês devem se perguntar, Bruno, mas a comunicação ela é uma via de mão dupla. Então, como eu posso garantir, sem estar do outro lado, que a comunicação ela vai fluir e que eu vou conseguir economizar tempo com isso? Então, assim, eu vim hoje nesse vídeo para tentar trazer para vocês essa resposta, a resposta para essa pergunta, né? Por que que a comunicação ou a falta de, né, ou a má comunicação, ela é o maior ladrão de tempo que temos hoje em dia, em todos os nossos tipos de relações, e uma ferramenta que ao longo do tempo eu desenvolvi e imagino que me ajuda muito a otimizar, né, as minhas tarefas, o meu dia a dia, gerir o meu tempo. Tá? Então, ao longo da vida fiz alguns cursos de gestão de tempo, fiz alguns treinamentos, e com o conhecimento todo que eu adquiri com esses treinamentos, resolvi aplicar isso no meu dia a dia e vejo que funciona muito bem, né? Um dia a dia sempre muito agitado. Com certeza você que está aí do outro lado não é diferente. A gente que seja nós que somos autônomos ou quem trabalha no mercado formal, carteira assinada, seja qual for a sua área financeira, área de compras, SP, eu percebo que hoje em dia a comunicação ela é responsável por grande parte do custo das empresas. Então, acho que a ideia hoje é ajudar nisso. Então vamos direto ao ponto. Numa comunicação em geral, e depois a gente vai trazer exemplos para vocês entenderem, mas em geral você tem o emissor, né, você que está demandando alguma informação, e aí precisa se comunicar diretamente com uma pessoa, seja eletronicamente, fisicamente, ou por telefone, enfim, de algumas dessas maneiras você precisa de alguma informação ou você precisa passar alguma mensagem para essa pessoa. Primeiro, quem é a pessoa, quem é o público-alvo, ou quem é a pessoa que você quer se direcionar e que você precisa de informação ou precisa informar? Você precisa saber quem é essa pessoa, né? Qual é o nível hierárquico, qual é a área de atuação dela, qual é o conhecimento dela sobre esse assunto, né, específico, ou sobre o que você precisa. Para você entender e comunicar da melhor maneira, você precisa falar a língua dessa pessoa. Isso vai otimizar muito tempo de resposta. Porque se você talvez usa palavras muito técnicas com alguém que é da alta gerência, e aí talvez um funcionário dele tenha assim a informação e vai entender o seu e-mail técnico, mas ele não, ele só está ali para gerir pessoas e fazer com que alguém te responda. Então você tem que saber como perguntar. Então vamos lá, o segundo passo é você entender o que você precisa. Você precisa saber o que você quer, né? Vamos supor que você, nesse caso, você está precisando de alguma informação. Então você precisa saber exatamente o que você precisa, a maneira como você precisa receber essa informação. Muitas vezes você recebe uma demanda e precisa repassar, redirecionar essa demanda, mas você não entendeu ainda o que é necessário. E aí você vai gastar tempo trocando e-mails, vai gastar tempo perdendo no telefone, porque a pessoa vai te fazer uma pergunta que talvez você não saiba responder, e isso vai dificultar ali a comunicação. Então você precisa, em segundo lugar, entender o que você precisa, né, pessoal? Então, quando você precisa? Então vamos para o terceiro passo. Para quando é a informação? Você precisa ter senso de urgência também. Tá? Senso de urgência com responsabilidade, sinceridade e transparência. Tá? Então, você precisa entender. Para quando eu preciso dessa informação? É imediato? Eu preciso para agora? Ou é algo que eu posso mandar um e-mail e aguardar a resposta chegar daqui a alguns minutos, algumas horas ou alguns dias? Então, você precisa saber quando você precisa disso. E transparência sempre.
porque o que cria credibilidade e melhora uma relação de comunicação é quando você traz transparência e sinceridade. Então, se essa é uma demanda urgente e você sinaliza que ela é urgente, e você recebe ou não a informação em tempo, enfim, aquela pessoa entende que aquilo ali é urgente. Se você sinaliza que essa informação é urgente, você recebe e não responde no tempo, leva 2, 3 dias para responder e a pessoa descobre que aquilo ali de fato, na verdade, não era urgente, você perde a credibilidade e vai perder na comunicação lá na frente. Então é transparência para você e com o coleguinha, porque você cria uma relação de mão dupla. Então quando for com você também, que você precisar se organizar a sua agenda, quem você vai responder primeiro, você vai saber quem priorizar, o que priorizar, e vai poder se organizar melhor. Então você vai dar, né, a mesma ferramenta para a pessoa. Então você sendo sincero e transparente para quando você precisa, a pessoa ela vai se sentir confortável e vai tentar te responder sempre no prazo que você precisa. E por que você precisa, né, pessoal? Por que você precisa dessa informação? Então, assim, qual que é a ideia aqui que a gente está passando desde o ponto 1 até o ponto 4 agora? É a gente que precisa de uma informação ou precisa passar uma informação, a gente precisa fazer uma comunicação o mais completa possível. Ah, Bruno, mas eu vou perder muito tempo se eu tiver que ficar analisando para quem é que eu estou mandando, se eu tiver que dizer para quando eu preciso, o que eu preciso, enfim, é muito tempo. Mas na verdade, na prática, no dia a dia, a gente sabe que não é. Né? Na prática, você sempre sabe o que você precisa ali, é rápido. A questão é, você tendo um modelo criado, estruturado, e você organizando as palavras, organizando a sua comunicação baseada nesses critérios, você com certeza vai economizar muito tempo. Por quê? Porque uma troca de e-mails que, de repente, por falta de você ter, né, enviado a informação completa, que possa durar 3, 4, 5 vezes, aí, 5 trocas de e-mail, né, idas e vindas, você manda, a pessoa não entende, te faz uma pergunta, você responde aquela pergunta, ela vem com outra. Então, o que pode evitar, né, esse tipo de retrabalho é você ser o mais completo possível na sua mensagem. Né? Seja uma orientação que você passe, que não gere dúvidas, ou seja uma demanda que você passe, que também não gere dúvidas e você tenha a resposta que você deseja. Então, por que você precisa? É uma informação muito importante que vai ajudar a outra pessoa a se sensibilizar em relação à urgência da sua demanda. Então você vai explicar também por que você precisa, e isso vai ajudar ela também na hora de construir a resposta. Então, se você explica para que você precisa, talvez a mesma informação sirva de maneiras diferentes. E aí a pessoa pode ficar na dúvida, tá, mas para que ele quer essa informação? Então, se você já explicou, ele não vai te perguntar, ele já vai entender e vai te responder do jeito que você precisa. E por último, como você deve fazer, né, essa comunicação, como você envia essa demanda ou como você comunica essa pessoa. Isso é muito importante, você precisa entender que informações você pode fornecer, né, adicionais e que sejam pertinentes e importantes para que essa resposta venha no tempo que você precisa. Então, se você precisa avaliar se essa pessoa, o perfil, é uma pessoa que vai responder você num e-mail bem mais rápido, ou se é uma pessoa que recebe muita demanda, está sempre ali focado com tarefas rotineiras e de repente, se você precisa da informação muito urgente, se você pegar o telefone e ligar para essa pessoa, você pode ter a resposta mais rápida no tempo que você deseja e você não vai atrapalhar essa pessoa, porque talvez ela até prefira, né, que nas demandas urgentes alguém vá lá e procure e diga o que é urgente, porque para ela é mais fácil de priorizar assim. Então você precisa entender também esse timing, né, entender o perfil de quem você está demandando a informação, ou em outro caso, se a gente está falando de um ambiente corporativo, onde você está fisicamente, né, no escritório, e às vezes não custa você levantar da sua cadeira e ir em outro departamento, fazer a pergunta que você precisa, criar até, né, uma relação de mais proximidade. A gente sabe aí que depois da pandemia, as relações físicas, pessoais, elas até deram uma esfriada, a gente perdeu um pouco disso, a gente entendeu que a gente consegue tratar tudo de maneira virtual, mas eu acredito que o virtual ainda não substitui 100%, né, aquela relação presencial, aquela relação que você pode construir
num café, né, numa conversa mais informal, que aí você consegue talvez explicar melhor o que você precisa, né, seja uma orientação ou seja uma demanda. Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje. Acredito que grande parte do tempo que nós perdemos hoje, com certeza está na nossa falta de comunicação ou na nossa comunicação pobre. Então, pessoal, é uma dica importantíssima, seja para qual for a sua área de atuação, seja para qual for o seu nível hierárquico, comunicação é importantíssimo. E vou além, se vocês pegarem essas ferramentas e aplicarem isso no relacionamento de vocês, no dia a dia de vocês, na escola dos seus filhos, enfim, uma comunicação mais ativa e mais assertiva, eu tenho certeza que vocês vão economizar muito tempo com isso, tempo esse que vocês vão poder gastar com atividades que vão te dar muito mais retorno afetivo, financeiro, de lazer, enfim. É imensurável, na verdade, esse tempo, né? Eu não vou trazer para vocês aqui uma fórmula mágica e dizer que vocês fazendo isso vocês vão economizar 50 minutos, 1 hora, 30 minutos, 20 minutos no dia, mas eu posso garantir que esse ganho ele é efetivo e vocês vão sentir melhora no dia a dia, nas atividades de vocês. Dessa forma, a gente chega ao final do vídeo de hoje. Vou trazer para vocês em outros vídeos alguns exemplos práticos também, né, de tipos de informações, tipos de trocas de relacionamento interpessoal que a gente tem no dia a dia, e que eu acho muito importante cada vez mais todos os profissionais olharem a comunicação com muito carinho e muita atenção, e depositarem ali muito do seu esforço, porque quando você consegue estabelecer uma comunicação efetiva e eficiente, você tem ganhos, né, seja qual for a área de atuação, de novo, que você estiver. Tá, pessoal? Então, eu queria agradecer por quem ficou aí com a gente até o final. Esse é o primeiro vídeo, né, desse canal novo aí que eu estou criando agora. Espero que tenha sido útil. Se vocês gostaram do conteúdo aí, se foi legal, interessante, dá o like, se inscreve, que eu com certeza vou voltar aí, vou trazer mais conteúdos para vocês e espero poder ajudar vocês aí no dia a dia.